Cumprimento a igreja com a parte do Senhor. Todos me ouvem bem? Aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então estão me ouvindo. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus também. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Na medida que os irmãos vão procurando, quero aqui agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, ao pastor Juscelino pela oportunidade. Vim hoje numa missão muito difícil, que é tentar de alguma forma substituir um grande ministro da Palavra de Deus, pastor Adilson, que teve um compromisso e por isso ele não pôde estar aqui hoje, mas estou aqui como servo. Se não vou conseguir substituí-lo, pelo menos como servo aqui estou para servir o Senhor e também a igreja que é dele. Amém? Quem achou, diga glória a Deus? Tiago, por que você pede para dar glória a Deus? Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, só para exaltar o Senhor e envergonhar Satanás, dê uma linda salva de palmas, Jesus misturando com glória, aleluia, santo, que Ele é maravilhoso. Exalte ao Senhor nessa noite, exalte ao Senhor, exalte a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, acompanhem comigo 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. A leitura é um pouco extensa e por isso estaremos fazendo da seguinte forma. Estarei lendo o versículo 8, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Vou repetir, estarei lendo o versículo 8, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura até o versículo de número 17. Amém? Está escrito assim, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Oremos. Amantíssimo Deus eterno Pai, Espírito Santo, a Ti recorro, pois sem Ti nada posso fazer. Espírito de Deus, eu peço a Ti que possa me usar, pois a igreja é Tua, o vaso que vos fala é Seu, a palavra é Sua também. Que possamos ser edificados por Ti nessa noite. Usa-me como queres, usa-me da forma que o Teu povo precisa ouvir. E que possamos voltar para as nossas casas, tendo a certeza que o Senhor falou conosco. É o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Poder sentar? Versículo 9, está escrito assim: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. O 10, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vou repetir o versículo 11. Então se turbou com este incidente o rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, e a igreja diga glória a Deus. Meus irmãos, o texto proposto não é um texto muito comum, ainda que
o último versículo lido, os últimos versículos lidos, seja o versículo 16 ou o versículo 17, é conhecido, se não de todos aqui, grande maioria. Não vou aqui perguntar, mas quem aqui nunca ouviu falar, maior que está conosco do que estão com eles? Acredito que alguém já tenha ouvido falar, ainda que não sabia que a referência estava escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 16. Porém, o texto, ainda que longo, nos faz entender que não é só uma frase de efeito, há um contexto por trás. A Bíblia fala, e você leu comigo, que em determinada época, onde Eliseu ele era profeta, sucessor do profeta Elias, Eliseu que profetizava em Israel, onde a capital era Samaria, conhecido também como Reino do Norte. Ainda que diferente do Reino do Sul, que era a linhagem de Davi, Reino do Norte era uma linhagem que não era da linhagem de Davi. Então aqueles reis que estavam ali, boa parte deles, eram pagãos, eram homens que até conheciam da lei, conheciam da Torá, conheciam dos mandamentos do Senhor, mas de uma forma ou de outra eles preferiam seguir deuses cananeus, deuses que não eram o nosso Deus, deuses que não é o Deus de Israel. Então era um povo idólatra, mas Eliseu ele se mantinha fiel, porque ainda que a política possa estar corrompida, o profeta que é fiel ao Senhor, ele consegue se permanecer fiel mediante um ambiente que não é fiel. O profeta que é profeta de Deus, ele consegue se manter íntegro, ainda que o ambiente seja de corrupção. O profeta que é profeta, ele consegue manter a postura, ainda que o cenário seja um cenário de idolatria. Eu vou continuar falando até 2 entender e dar glória. O profeta que é profeta, ele continua falando a verdade, ainda que a maioria prefira a mentira. O profeta que é profeta, ele continua seguindo a palavra, ainda que muitos preferem o que prestar ao seu próprio coração. O profeta que é profeta, ele não é moldado pelo que está externo, mas ele segue aquilo que ele ouve, e ouvindo a voz de Deus, ele faz. Eu vou continuar falando até alguém entender. Profeta que é profeta não é profeta por ser usado ou ter dons. Profeta que é profeta, ele só é considerado profeta quando ele ouve a voz de Deus e obedece. Então hoje existe, ainda mais, eu vim de um congresso, e não quero falar do congresso que eu vi no Madego, não. Só que é comum a gente ver hoje em grandes congressos que muitos vêm falando, eu sou profeta, vim como profeta. Ele falar que é profeta não quer dizer que ele é profeta, ele se posturar como profeta, eu entendo que ele é profeta. Tiago, que postura é essa de profeta? É quando ele ouve a voz de Deus e segue, quando ele ouve a voz de Deus e fala, quando ele ouve a verdade, ainda que o povo não quer ouvir a verdade, ele não tem medo de falar a verdade. Oh meu Deus do céu, eu ainda acredito que Deus trouxe para a nossa nação profetas, e há profeta de Deus nessa igreja, nesse lugar, profeta que ainda coloca o joelho no chão para orar pela nação, profeta de Deus que está do teu lado, que talvez não tenha nem muitos seguidores, mas tem coragem de abrir a boca e falar, isso é certo, isso é errado, isso está certo, isso está errado. Deus mandou e ele faz e ele fala, porque profeta que é profeta, ele obedece à voz do seu Senhor. Se ainda tem profeta de Deus na fama em Nova Olinda, levanta a mão e exalta ao Senhor, glória. E Eliseu, ele era esse tipo de profeta. A Bíblia então nos conta que havendo guerra, e ainda que o povo, o rei daquela época era um rei que não era fiel ao Senhor. Para quem não sabe, o rei da época era filho de Acabe, Jorão, e ele seguiu os mandamentos do seu próprio pai. Então Jorão não era fiel, Jorão não era crente, não era firme. Mas Eliseu, ainda sabendo que dentro daquele povo existia um povo ali que era um povo escolhido, ainda que toda Israel tivesse sido dividida, o povo continuava sendo escolhido, porque as suas atitudes não mudam o fato de Deus te escolher. As suas atitudes vão trazer para você consequências, mas se Deus te escolheu, ainda vai insistir em você. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que alguém entendeu. Deus, ele não muda a escolha dele se você não escolheu ele. Ele continua insistindo em você até você entender que é dele.
Eliseu entendia isso, ele sabia que o povo era escolhido, o povo não estava voltado ao Senhor, mas ainda continuava sendo escolhido. E por entender isso, Eliseu, inspirado pelo Espírito de Deus, falou com aquele rei que não era fiel ao Senhor, mas falou: olha, rei, por misericórdia divina, intermédio do seu Deus que você tem abandonado, não siga para tal lugar, porque ali há uma armadilha. E isso aconteceu nenhuma nem duas vezes. Entenda, Eliseu, ele não falou porque ele gostava de Jorão. Ele falou porque entendia que ele era rei de um povo escolhido. E se Jorão fosse capturado, o povo de Deus seria levado a cativo. Então, para que se cumprisse o tempo determinado, onde o povo passaria 70 anos cativo, ainda não era o tempo do rei ali ser preso, ser capturado. Então, Deus enviou o livramento. Jorão, que por mais que não era fiel ao Senhor, conhecia a voz do Deus que ele tinha abandonado, porque é assim, tem gente que não quer seguir a palavra, mas entende que a palavra é verdadeira. Vai me dizer que você não conhece alguém que até sabe que Jesus vai voltar, mas não segue os caminhos de Jesus. Você conhece alguém? Todo mundo aqui conhece, pelo menos um. Então, Jorão, ouvindo a voz de Eliseu, sabendo que ele era profeta do Senhor, não ousou andar por caminhos diferentes que Eliseu falou. Só que isso criou um determinado tipo de impasse. A Bíblia nos conta, e você leu comigo, que o rei da Síria, então ele chegou e disse para os seus homens mais fiéis: quem de vocês aqui é a favor do rei de Israel? E por que ele foi falar isso, ou por que ele foi indagar isso? Porque a armadilha estava preparada, amém ou não amém? Amém, amém? Só que a armadilha preparada, o rei de Israel não passou pelo caminho. E logo por não passar pelo caminho, a armadilha que estava preparada não teve efeito. Então, ele entendendo que passando muitos dias e a armadilha não teve efeito, ele entendeu: do jeito que eu fiz, não tinha como dar errado. Alguém que está comigo está sendo espia e contando dos meus segredos para o rei de Israel. Só que isso aqui é maravilhoso. Versículo de número 11. Então se turbou com esse... Então, versículo de número 10... ele falou o seguinte: o rei de Israel, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, então ele não foi. O 11, então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos. O versículo de número 12, não, ó rei meu senhor, um homem de confiança, falando para o rei da Síria: não é de nenhum de nós que está indo a favor de Israel, mas existe alguém que está falando para o rei aquilo que o Senhor tem pensado no seu quarto, ou então câmara de dormir. Então, peraí. Qual foi a pergunta que o rei da Síria fez? Algum de vocês está me espionando e contando dos nossos segredos de guerra para um inimigo. Porém, a Bíblia nos conta que no versículo de número 12, alguém tinha certeza que não foi ninguém que contou ou fofocou tal coisa, ou vazou tal informação. Ele tinha certeza que havia alguém inspirado por Deus e contava ao rei de Israel. Aí eu pergunto, como ele sabia? Como sabia que era Eliseu? Qual foi a pergunta do rei da Síria? Um de vocês está contando os nossos segredos para lá. Só que como ele conseguiu o segredo de lá para cá? É porque ainda que ele estava espionando Israel, Israel não estava espionando a Síria. Então, peraí, e como então o rei de Israel sabia que não era para passar por aquele lugar? Porque quando tem um homem de Deus que ora, Deus revela, não precisa fazer espionagem. Quando tem homens de Deus que oram, não precisa ficar vasculhando Instagram. Quando tem homens de Deus e mulheres de Deus que oram, não precisa ficar vasculhando o WhatsApp.
Quando tem homens de Deus e mulheres de Deus que oram, não precisa ficar até tarde esperando ou seguindo. Quando tem homens de Deus que oram, não precisa ficar com medinho do que pode estar acontecendo na empresa. Quando ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus com intimidade com Deus, não precisa ficar buscando artifícios humanos para ter informações que estão em secreto. Eu ainda acredito no Deus que revela. Eu ainda acredito no Deus que revela. Oh, glória a Deus, eu ainda acredito no Deus que revela. Oh, meu Deus, eu não sei se Deus vai te revelar em sonho, se Deus vai te revelar em profecia, se Deus vai te revelar em revelação, mas uma coisa eu tenho certeza: se existe alguma dúvida no teu coração, volte a orar, e o Deus que revela segredos vai desvendar o que está turbando o seu coração, a resposta que você precisa, a turbulência que está na tua mente. Se você voltar a orar, meu Deus, Ele revela. Quem acredita nisso, levanta uma das mãos aí e dá... Oh, meu Deus. Eu ainda acredito que Deus revela. Eu ainda acredito que Deus revela. Oh, meu Deus, pergunta para quem está do seu lado. Nossa, Thiago, isso é chato mesmo. Quinta-feira agora, gente cansado, acabou de vir direto do trabalho, eu estou com a garganta ruim. Incomoda quem está do teu lado. Você ainda acredita que Deus revela? Independente da resposta, Deus continua revelando. Oh, glória a Deus. A Bíblia conta então que o rei da Síria dá uma ordem. Já que existe um rapaz aí que anda muito bem informado, vamos então preparar armadilha para ele. Onde ele mora? Dotã. Onde fica Dotã? Aproximadamente 18 quilômetros da capital do Reino do Norte, 18 quilômetros de Samaria. Então, eles criaram a armadilha que era para o rei de Israel, agora lá para Eliseu. E a armadilha é o seguinte: vamos criar um acampamento à noite. E de manhã ele vai ser surpreendido e traremos ele de lá para cá. A Bíblia conta então, isso aqui é maravilhoso. Eu já encerro para finalizar. Que o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, quem andava com Eliseu, que aqui a gente não tem o nome, e todo mundo acredita que é Geazi, sendo que no capítulo de número 5, Geazi, ele agora está com lepra, então possa ser que não seja Geazi, mas aqui não tem nome. O moço de Eliseu, o servo de Eliseu, ele acorda cedo. Eu acordar, pensem aqui, Dotã, uma aldeia, um vilarejo, um local não muito movimentado. Quando ele acorda muito cedo e olha pela janela, ele vê o acampamento do inimigo. Ele vê acampamento de guerra. E ele entende, isso daqui é para nós. Isso daqui é contra nós. Ele volta desesperado, acorda Eliseu e fala: Eliseu, deu ruim. Tem um grupo lá fora armado até os dentes. E deixa eu te falar, Eliseu, da forma que está lá, não tem como escapar. Eu pergunto, a igreja me responde: ele estava mentindo? Sim ou não? Não ouvi. Ele estava mentindo? Sim ou não? Quem aqui, estando em um determinado região, uma casa, isso aqui é até estranho, né? Eu vim do Rio de Janeiro, para mim é mais normal, mas vamos lá. Quem aqui já passou, já viu em algum cenário, situação, você está em um ambiente, do nada você escuta barulho de sirene, e não é de ambulância, não é de bombeiro, é de polícia, helicóptero voando. Meu Deus do céu, já trazendo minha realidade onde eu morava. E a gente sabendo, tá operação no morro. Isso ali a gente... Desculpa, foi mal, deu saudade de casa. Aí, quem aqui já passou por situação? Não? Ninguém? Acontece. Ah, obrigado. Da Bahia, né? Sei, te entendo. Então me entende. É algo que alguém pensa assim, quando tem operação bem feita, para quem está se escondendo sabe, não posso dar mole, não posso vacilar, porque se eu piscar vão me pegar, que eu estou sendo escondido. Ali ele não estava foragido, mas ali o servo do profeta sabia, essa operação é para a gente. Eliseu, a operação lá fora é tão boa, mas tão boa que não tem chance de escapar. Eliseu, lá tem carros 4x4, veículo blindado e até helicóptero. Eliseu já era. Eliseu, isso aqui é coisa de mente de pregador, eu acho maravilhoso isso. Eliseu acorda, tirando remela do olho. É o quê? Aí o servo de Eliseu: Eliseu, eu estou falando contigo. Crente na prova é desesperado. É não? É sim, é sim.
Eliseu, acorda. Você não ouviu o que eu falei, não? Eliseu ali, ó. É mesmo? Você não sabe. Mas maior é que está conosco do que está com eles. Vamos de novo. Isso aqui é maravilhoso. Para quem viu o cerco, tinha como fugir? Sim ou não? Não. Então, o servo de Eliseu estava mentindo? Sim ou não? Então, ele falou o que a realidade estava demonstrando para ele. A realidade dizia, estamos cercados. A realidade dizia, não tem como fugir. A realidade dizia, já era. A realidade dizia, fomos pegos. Só que olha como isso aqui é maravilhoso. O homem que é natural, ele olha a realidade e diz, ok, é isso, não tem mais o que fazer. Mas aquele que é espiritual sabe, ainda que a realidade diz uma coisa, já que eu estou tão conectado com Jesus, ele vai me dizer outra. Só porque 2, 3 deu glória, eu vou ter que melhorar isso daqui. Enquanto o homem natural olha a realidade e diz, é o fim, quem é espiritual está olhando a realidade e diz, eu vou esperar. Porque quem está comigo é muito superior a qualquer realidade. O homem pode dizer algo, mas o meu Jesus ainda tem a última palavra. Oh, glória a Deus. Eu não sei se ainda tem crente que acredita no sobrenatural de Jesus, mas eu vou pregar para quem acredita. Enquanto uns estão olhando para a realidade e dizendo, está cercado, se você continuar conectado, ligado, oh meu Deus do céu, lado a lado com Jesus, deixa eles que estão olhando a realidade falar, continue esperando a resposta do grandão da Galileia, porque enquanto ele não falar nada, continue acreditando no livramento, continue acreditando na salvação, continue acreditando que tem escape, continue acreditando que Deus vai criar um caminho, ainda que esteja cercado de montanhas, mar vai virar passarela, para quem acreditar nessa, oh meu Deus do céu, para quem acreditar nessa palavra, e oh meu Deus do céu, eu estou cheio de Deus aqui para dizer, para quem ainda tem ousadia, para quem ainda tem fé suficiente, o mês que está para chegar, vai ser mês de testemunho para você e a sua casa, só quem ah meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh glória. Sabe o que é complicado? Isso aqui eu tenho que falar. A gente prega, outros pregam. A gente está criando uma rotina que a gente vai no culto de terça, ouve uma palavra e fica feliz. Ouve uma palavra na quinta, fica alegre. Ouve a palavra no domingo, fica até contente. Mas eu sou de um tempo que a palavra era boa, a gente ficava feliz. A palavra era agradável, a gente ficava contente. A palavra trazia paz, a gente ficava alegre. Mas a gente também saía cheio de fé para acreditar que aquela palavra ainda tinha ainda tinha efeito. Eu vim pregar para um ou dois que está cheio de Deus, que ainda acredita no sobrenatural. Meu Deus do céu, Deus me trouxe aqui na quinta-feira. Você pode estar cansado, mas Deus mandou eu te dizer, o Deus do passado é o mesmo do presente. Se você acreditar, Ele ainda corta o laço. Oh meu Deus do céu, quem tem língua estranha já começa a falar aí, ó, abarai, axandarai, oh meu Deus do céu, quem é pentecostal da glória a Deus aí, vai, abacanto, quebinaraçaio, o Deus que corta o laço veio aqui, e não chegou no momento que eu comecei a pregar não, está aqui antes mesmo de você dobrar o seu joelho. Quem sabe você não entendeu, mas essa quinta-feira é quinta-feira do sobre, meu Deus. Você pode até ter pensado, a quinta-feira vai ser normal. Ai. A pregação vai ser até parecida. Não. Hoje é quinta-feira do sobrenatural. Ah, meu Deus do céu. Do sobrenatural de Deus na sua vida. Só para quem acredita. Levanta uma das mãos aí, vai. Obarai, Axandarai, o Kebinarassuye. Eu não sei se você já teve a oportunidade para glorificar a Deus antes daqui, mas já que você não teve, aproveita a glória. Aproveita agora. Abre a boca aí, dá glória a Deus aí, exalta a Deus aí. O culto é você para Deus. Abarai, eu só vim entregar um recado. Mas o culto
aconteceu com Deus. Exalta a Deus aí, exalta que hoje é quinta-feira do sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Abarai, Axandarai. Oh meu Deus, e eu gosto disso, porque o profeta, eu gosto dessas coisas, né? A gente imagina cada coisa. O profeta vem e solta aquela frase de pregador, né? Maior que ele está conosco do que está com ele. Só que o profeta, ele é um profeta à moda antiga. Aquele profeta que gosta das coisas mais antigas. Aquele profeta que não gosta só de saber que Deus está lá. Ele gosta de incomodar, ou motivar, ou fazer com que todos os outros percebam o que ele está percebendo. Sintam o que ele está sentindo. Já viu aquele crente... não só os antigos, mas já viu aquele crente que não só quer cantar na casa, mas quer que todo mundo ouça o louvor, quando está lavando roupa, bota o louvor alto, sabe, hoje em dia tudo é perturbação, né, tudo é perturbação auditiva, é barulho, né? Mas eu sou de um tempo onde a minha mãe não queria nem saber de incomodar vizinho, ela colocava os louvor dela lá, e minha mãe nem canta tão bem assim, oh meu Deus, e ela ia lá e louvava, e cantava, e quando ia orar, fechava a porta do quarto e orava. Aquele crente escandaloso que está sentindo a presença de Deus e quer fazer com que todo mundo sinta também, é um crente às vezes até que chato, sabe esse tipo de crente, sabe? Eliseu era assim. Tiago, você está forçando a barra? Tô não. Me prova que Eliseu era chato desse jeito. Era, e te prova agora. A Bíblia diz, e você leu comigo, que no versículo de número 17, e orou ele, joga na tela aí, obrigado, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu não sou do tipo de crente que adora anjo, mas eu sou do tipo de crente que acredita na palavra, que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Deixa eu te falar, enquanto o moço estava preocupado com o cerco, Eliseu sabia, oh meu Deus do céu, só toque em mim se Jesus deixar, só encoste em mim se tiver autorização lá de cima, e já que eu estou tão cheio de Deus, Senhor, ouça a minha oração mais uma vez, abra os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. Abarai, Axandarai. Ninguém precisa acreditar que você está sendo guardado, ninguém precisa acreditar que você está sendo blindado, ninguém precisa acreditar que Deus está contigo lado a lado, que Deus ele te protege, ninguém precisa, mas a partir do momento que desconfiarem que Deus é contigo, ora como Eliseu, Senhor, mostra só para ele que aqui tem um servo teu de verdade, mostra para ele que aqui tem um servo de Deus que anda contigo, mostra para Barai, Axandarai, mostra para ele que ainda tem fiel a ti nessa terra. Oh meu Deus do céu, hoje a gente está se acostumando com o raso, eu vim te convidar para o profundo. Deus me trouxe aqui para dizer, e o recado eu vou entregar para quem vai acreditar. O Deus que corta o laço veio hoje e ele te diz, oh meu Deus do céu, e ele te manda dizer, ainda que alguém te dê uma palavra contrária, nenhuma palavra humana é superior à vontade de Deus. Enquanto ele não disser nada, não acredite na realidade do lado de fora, porque até para encostar em você tem que pedir autorização ao Senhor. Quem acredita nisso, levanta uma das... Eu vou encerrar aqui agora. Hoje é culto da família, não é isso? Eu encerro minha participação dizendo, só toca na sua família se Deus deixar, porque família que é cercada pelo Deus de fogo, ninguém, ainda que queira, encosta. Mas vão tentar vão, mas vão tentar, vai. Mas estão tentando e vão tentar. Mas para encostar na tua família, enquanto você cercar a sua casa de oração,
primeiro Deus lá de cima tem que autorizar. E deixa eu te falar, Deus manda te dizer que enquanto você for fiel a Ele, Ele vai cumprir com as promessas que Ele fez a você e a sua casa. O diabo não vai roubar o que é teu, o diabo não vai tirar a sua família, o diabo não vai destruir o ministério que Ele disse que faria ao seu filho antes mesmo de nascer, quando estava na barriga e você ouviu aquela profecia, porque Deus ainda usa em profecia, dizendo que seria um vaso escolhido, abaraia xandaraio. Quem sabe está chegando agora um momento turbulento, quem sabe há muito tempo você está orando, quem sabe algumas coisas estranhas estão acontecendo, isso tem causado aflição no teu coração. O Deus que corta o laço, oh meu Deus do céu, me trouxe aqui e não esqueceu do que Ele falou contigo sobre os seus antes mesmo de nascer, ainda que a realidade mostre algo. O meu Deus, abaraia xandarai. Oh meu Deus do céu, eu não sei se é para todo mundo, mas uma pessoa que está recebendo o que Deus disse que ia fazer na sua casa, no seu filho, Ele não esqueceu. E não vai ser a realidade atual que vai fazer com que Ele venha mudar a promessa que Ele fez a você. Então fique tranquilo, porque a realidade é uma forma, mas se você abrir os olhos espirituais, o Deus do impossível vai mover o sobrenatural e vai se mostrar a você mais uma vez que Ele não esquece as promessas que Ele fez